cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, Cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite. Começa agora Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje, vamos falar sobre o Comitê FURB Federal. Aliás, vamos fazer um balanço, dos trabalhos desenvolvidos ao longo do ano e o que se está planejando para 2014. Planejamento que passa por algumas mudanças internas do comitê, que tem um novo coordenador. O bastão que estava nas mãos do professor Clóvis Reis, agora vai para as mãos do professor Roberto Diniz Salti. E o propósito continua o mesmo, lutar pela federalização da FURB. Sabemos que este ano as negociações com a UFSC não foram nada positivas, E por conta disso, outras estratégias serão definidas e trabalhadas, porque a luta pela federalização não acabou, apenas entrou num outro processo. E é para falar deste e de outros assuntos que os nossos convidados de hoje são os professores Roberto Diniz Salti, que é o coordenador agora, e o ex-coordenador do Comitê FURB Federal, Clóvis Reis. Vamos começar nossa conversa pensando o próximo ano. Já existe algum planejamento para 2014, ou o momento é apenas de transição? Professor Salti, boa noite, obrigado por vir ao Cidadania em Debate. Boa noite, Carlos. Boa noite, ouvintes da Universidade, do programa Cidadania. Boa noite, comunidade de forma geral. Carlos, na verdade, quando a gente assume uma responsabilidade como esta no comitê, substituindo principalmente a potencialidade do comitê coordenado pelo Clóvis, nesse primeiro momento, me parece que é o momento de a gente observar de que forma que o comitê vinha se comportando, quais são, digamos assim, as articulações, a rede de articulação que o comitê tem trabalhado, a forma que o comitê tem construído esse processo de articulação na questão de uma universidade pública, gratuita, ou a própria transformação da FURB nessa questão. O planejamento de 2014 já é um planejamento construído pelo coletivo comitê, e que o Clóvis talvez possa depois abordar com mais titularidade do que a gente que está entrando. Então, a minha perspectiva no momento é apenas, digamos assim, observar, sentir de que forma que o comitê está se planejou e de que forma que a gente pode ampliar esse processo no ser coletivo comitê. Professor Clóvis, obrigado também por vir ao Cidadania em Debate. Clóvis, é o seguinte, houve uma expectativa muito grande, tanto na comunidade acadêmica como na comunidade do Vale do Itajaí, em torno da federalização da FURB. E isso foi posto, inclusive, nas ruas, Qual o balanço que você faz de 2014 a respeito desse processo e a respeito do trabalho do Comitê FURB Federal? Carlos, a pauta de um campus de universidade federal no Vale do Itajaí entrou para o governo federal graças às mobilizações que nós realizamos aqui desde 2002 na nossa FURB. Essa pauta o governo recebeu através desse movimento. E, graças a essa mobilização da comunidade, de fato, o governo anunciou que instalaria um campus de universidade federal aqui. Desde o momento em que ele anunciou isso, lá em 2011, no nosso diálogo com o governo federal, a nossa negociação era no sentido de que esse campus passasse pela FURB, ou seja, de que essa nova universidade federal na nossa região nascesse em parceria com uma instituição que tem uma trajetória desde 1964 aqui na nossa região, com mais de 40 cursos de graduação, cursos de mestrado e doutorado, e uma história de lutas que vem desde a sua origem, em favor do ensino público e gratuito. E foi dessa maneira que nós conduzimos o diálogo. No entanto, o governo fez uma opção de que esse campus que fosse instalado aqui ocorreria através da UFSC, e não mais em diálogo com a gente, não mais em diálogo com a FURB. Quem se retirou desse processo não fomos nós, foi o governo federal.
Então, nesse sentido, nós avaliamos que a vinda desse campus para Blumenau, quem colocou na pauta do governo federal foi o nosso movimento. E que essa retirada ocorreu não porque nós queríamos, mas por conta do governo federal. E o resultado dessa falta de diálogo da Universidade Federal de Santa Catarina com a FURB, a gente vê nesse processo de implantação desse campus que está ocorrendo aqui. Não preencheram sequer as vagas anunciadas em vestibular, sendo que o vestibular da UFSC tem uma nota de corte bastante alta, ou seja, o número de candidatos efetivamente matriculados será menor do que este anunciado de inscrições no vestibular. Uma instituição que não tem sequer uma sede para abrigar dignamente os seus estudantes com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, restaurante universitário, moradia universitária, nada disso. Começa as suas atividades na nossa região completamente precarizada. Haverá uma parte das atividades numa instalação própria, outra parte no Instituto Federal lá no Badenfurt, uma outra parte no Instituto Federal em Gaspar. Ou seja, quando nós tínhamos aqui uma universidade pronta para receber dignamente os estudantes e potencializar os resultados desse investimento. O que a gente viu foi uma falta de diálogo com os sujeitos que estavam construindo esse processo aqui e com as instituições, que têm uma história de respeito que deve ser considerada nesse processo. E simplesmente não foi considerada. E aí, na nossa avaliação, então, a maneira como isso está ocorrendo se traduz nessa série de problemas que eu acabei de relatar. E houve algum problema durante o processo de negociação, no teu entender, que dificultou essa vinda da UFSC, né, um braço da UFSC para a FURB? Veja bem, o nosso movimento... Até então estava tudo encaminhando, né? O nosso comitê, ele é um movimento social, ele é um ser coletivo, como acabou de dizer o professor Roberto Nissalti. O nosso papel é lutar, reivindicar, se manifestar. A negociação entre as partes não compete a gente. O nosso movimento cobrou, pede, vai lá, acompanha. Agora, se nesse momento ocorreu algum problema nessa negociação, isso está fora do alcance do movimento. E é isso que o movimento cobra, que essas duas partes voltem a dialogar, né, o governo federal e a nossa universidade, para que não se perpetue esse problema que nós estamos vendo nascer e que nós já sabíamos que teria graves consequências pela maneira como estava se conduzindo. Uma oferta de ensino superior completamente precarizada, sem as condições que são oferecidas no campus principal da Universidade lá de Florianópolis. O que vai se ter aqui é algo diferente. Quando nós poderíamos ter, se fizéssemos na FURB, algo tão bom ou melhor, porque a nossa universidade tem uma história consolidada, tem uma estrutura consolidada, tem um movimento que estava aqui fazendo a defesa da vida do ensino superior. Nós comemoramos que o ensino superior federal, público, gratuito tenha vindo para cá, mas acreditamos que esse processo teve um equívoco nessa negociação. Porque o que a gente defende é isso aqui, ó, é a FURB federal. O nosso movimento existe para defender a FURB federal. É por isso que nós lutamos e é por isso que, como já disse o professor Roberto Nissalti, nós vamos continuar lutando, porque acreditamos que este é um processo que teve algumas etapas, mas que terá agora a continuidade a partir de 2014. Professor Salti, o senhor vem acompanhando, obviamente, todo esse trâmite, né, e essas discussões. Para o próximo ano, o senhor acha que o comitê ele tem que agir mais na questão política, né, envolvendo os sujeitos políticos da região, ou é preciso fazer uma questão mais técnica para tentar trazer ou transformar, né, a FURB em federal? Carlos, de acordo com a fala do Clóvis, fica mais claro, digamos assim, essas duas perspectivas que você acentua agora. Por exemplo, o comitê, como ser social, ele necessita ampliar essa relação que já se iniciou. Relação com o governo federal, relação com a própria universidade, relação com a comunidade. Existe a questão técnica. A questão técnica é imprescindível no momento que você coloque, digamos, no processo,
formalmente, né, todas as possibilidades de a FURB mostrar a sua potencialidade do que, por exemplo, a Universidade Federal, né, ir criando os seus campi, né, ou seus campos, digamos assim, numa forma, digamos assim, a esquecer que nós temos já uma história, uma tradição e toda uma estrutura pronta para que o próprio governo, inclusive, economize nesse processo, nesse de instalação. Na questão política, o Clóvis deixou, talvez assim, bem claro de que o comitê exerce a sua função. O comitê está fazendo a sua função. Agora, nós não podemos esquecer que o movimento de tudo é um movimento político. A própria sociedade é um movimento político. O processo é um movimento político. A gente, digamos assim, pode, e isso depende também de toda uma perspectiva do comitê, não é uma posição pessoal, é uma perspectiva que a gente vai discutir com o comitê. Exemplo, a nossa universidade tem 40 e poucos cursos, né? 42, né? 40 cursos. Nós temos praticamente quase todas as áreas do conhecimento, né? Desde a saúde, o direito, as humanas, a tecnologia, a ciência. Veja, nós pontuamos praticamente um processo técnico via Ministério da Educação. Esse processo técnico foi revertido para um diálogo com a federal. Portanto, ao invés de haver um diálogo nisto, dentro do processo com o Ministério da Educação, passou a ser uma intermediação com a Universidade Federal. E aí, a linguagem passou a ser outra. Na verdade, nós pensamos de que é possível, gramscianamente, ocupar mais espaço. Significa uma articulação com todos os ministérios que tenham, não é isso? Digamos assim, estatalmente, obrigação de investimento no desenvolvimento da nossa região. Ou seja, tem que fazer uma mobilização. A mobilização, né, de ministérios que estejam, digamos assim, afinados com os próprios, com a extensão, com a pesquisa, com o ensino, que a nossa universidade faz, porque nós somos uma universidade, e somos uma universidade de caráter público. Então, digamos assim, o Ministério da Educação, ele é o centro de articulação, mas ele não está isolado nesse processo, digamos, da caracterização do desenvolvimento regional, etc. Nós precisamos a linguagem dos outros ministérios. E por essa linguagem deve passar também a linguagem dos partidos políticos. Ideologicamente, nós não podemos, talvez, Carlos, digamos assim, né, ter uma linguagem pontual apenas com digamos assim, com um setor ideológico político. É necessário que uma universidade dialogue com todas as potencialidades, inclusive das bancadas catarinenses, né, das bancadas aqui da nossa região, e o Congresso Nacional, e a Câmara dos Deputados, e a Assembleia Legislativa, e a Câmara de Vereadores, né, possam ser articulados de forma plural, como a comunidade também é plural, e como nós somos plurais no movimento. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta nós vamos ouvir o que a comunidade tem a dizer sobre o comitê e, enfim, né, sobre a FURB ser federalizada. Já voltamos.